dia nós precisamos ser renovados. E muitas vezes a gente se esquece e se torna um hábito mecânico, mas nós precisamos ser renovados todos os dias. O Evangelho nos faz refletir sobre um aspecto da nossa vida que está presente no nosso dia a dia. Muito presente no nosso dia a dia. E esse aspecto se chama perdão. Várias vezes por dia, nós somos desafiados a pedir perdão e a perdoar. E pedir perdão nem sempre é tão simples assim. Principalmente quando as pessoas magoadas não são aquelas do nosso convívio social. Não são aquelas de dentro da nossa casa. Aí se torna mais difícil ainda você ir até a pessoa, pedir perdão. Mas o que é o perdão? Como que eu tenho que reagir frente a uma ofensa? Como que eu tenho que fazer? Qual é o princípio cristão? Qual é a resposta cristã? O que eu devo fazer para pedir perdão? Ou para que aquela pessoa me perdoe também? Então é isso que eu queria falar hoje com vocês a respeito do perdão. Perdão, ato de cura e de restauração. E nós vamos ali na palavra de Deus, em Mateus 18, nós vamos ler esse texto, você acompanha aqui, e diz assim, Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, o implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, indo, se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te,
do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Oremos. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Pai. A tua palavra é fonte de vida, de orientação, de libertação, Pai. Vem falar essa manhã conosco. Vem falar a sua palavra, Pai. Essa palavra que nos encoraja, que nos edifica, Pai. Fala através da tua serva, Pai. Abre os corações, abre os ouvidos, Pai. Para que essa palavra flua, para que ela dê frutos, Pai. De 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém? O que é o perdão? Na Bíblia, um dos sentidos da palavra perdão no original grego quer dizer literalmente abrir mão, deixar embora. Se considero que perdoar é deixar embora, se eu considerar que perdoar é abrir a mão daquilo que está dentro de você, então logo eu concluo que perdoar não é sentimento. O perdão não é um sentimento. Perdoar é abrir mão, deixar embora. Se eu olhar aqui, eu trouxe uma coisa aqui para vocês. Se eu olhar para dentro dessa gaiola, e essa gaiola aqui for o meu coração, e se esse pássaro que estiver aqui dentro foi a pessoa que eu tenho que perdoar, se eu olhar para isso e entender que quando eu não perdoo alguém, eu apreendo essa pessoa dentro do meu coração, aí eu vou entender que no original ele diz, é deixar embora, é abrir essa gaiola e deixar essa pessoa ir embora. Então o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma. Você fala assim, eu quero tomar essa decisão, eu quero que essa pessoa, que eu liberte essa pessoa do meu coração. Então eu abro o coração e deixo o meu coração livre. Isso é sentimento? Não, isso é uma decisão que você toma na sua vida. O que eu penso a respeito dessa pessoa não importa. Importa que eu entenda que é uma decisão. Eu decido abrir e levar essa pessoa embora, deixar ela voar. Por isso tem um pássaro aqui. Deixar ela embora. De dentro da onde? Do meu coração. Então, de volta ao texto ali, Jesus, no começo do texto, Jesus ensina, está ensinando aos discípulos como que é o perdão, como se tem que lidar com o perdão dentro de uma comunidade. Mas ele fala uma coisa muito importante, ele fala assim, se teu irmão pecar contra ti, ele está ensinando, vá conversar com ele. Não saia por aí contando o que ele te fez. É isso que Jesus está falando. Se teu irmão, vamos lá ali, ó, no texto número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, eu preciso entender que a nossa natureza é pecaminosa. E que quando nós somos atingidos, qual é a nossa primeira reação? Sair falando para todo mundo. Porque a nossa natureza é fofoqueira. Não é? Basta dizer as redes sociais, basta dizer as fake news. A nossa natureza é assim. Não é? Se você recebe uma notícia que muitas vezes você nem sabe se é verdadeira, porque você nem investigou a fonte. Mas aí você repassa, o outro repassa, o outro repassa, e você não tem certeza de onde que é essa notícia, se tem fonte, se é uma coisa realmente aceitável. Então a nossa natureza já é assim, e Jesus está falando, olha, dentro de uma comunidade, se alguém pecar, você vai e fala. Mas isso ele está ensinando a nós em particular também. Se alguém te ofender, vai conversar com a pessoa. Não vai contaminar. E o Pedro, sabe o Pedro? Ele está ouvindo Jesus falar isso. Ele está ouvindo ali Jesus conversando, explicando
e falando, olha, o que você ligar vai ser ligado, o que você desligar, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá, porque naquela época não existia tantas sinagogas assim, então se eles tivessem 2 ou 3 rabinos conversando ali estava ele, como ele está aqui também. Amém. Amém? E aí o Pedro, ouvindo isso, olha no 21, ele fala assim, então Pedro, aproximando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Quantas vezes? Que eu lhe perdoe? Quantas vezes eu tenho que perdoar, então, Jesus? 7 vezes. Me pergunta. E aí, 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque na cultura judaica, os rabinos, ali no Talmud, na legislação, na constituição de direitos judaicos, na cultura judaica, os rabinos diziam que até 3 vezes você podia perdoar uma pessoa. Mais do que isso, não. Mas o Pedro, querendo ser o cara, sabe o cara? Falando assim, não, vou falar o dobro, não. O dobro é 6, vou falar mais do que o dobro. E ele fala assim, até 7, Jesus. 7, na cultura judaica, representa a perfeição. Assim como 10, quando você fala que uma pessoa é boa, você fala, essa pessoa é 10. Não é? E na cultura judaica, o 7 é o número da perfeição, que é a perfeição. Então Jesus, ele fala assim, para ele, Jesus responde para o Pedro. Fala, Pedro, baixa aí a bola. Você não está, Pedro está querendo dizer que ele é muito generoso, que ele vai perdoar 7 vezes. Aí Jesus aqui no 22 responde para o Pedro. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes por dia. Ou seja, o perdão é contínuo. O perdão é um princípio do reino de Deus. Jesus está falando. Perdão não é opção. Perdão no reino de Deus é condição. Não é optativo. E aí, eu acho, para mim, né, particular, que esse versículo foi feito para o casamento. Porque quantas vezes você tem que perdoar a mesma pessoa dentro da sua convivência? Aonde mais tem o perdão? Aonde mais você vai treinar o perdão? Dentro da sua casa, porque você convive com a mesma pessoa 24 horas por dia. E Jesus está falando 490. O Pedro é sempre o perdão. E eu acho que o Pedro deve ter ficado meio angustiado nessa hora, né? Porque ele achou que ele era bom e Jesus falou, Pedro, não é bem assim, não. Aí o Pedro deve ter pensado assim, se ele perguntou, eu creio, né? Não sei, isso é já minha interpretação assim, quando eu começo a pensar no texto. Esse Pedro estava bravo com alguém. Porque ele falou 7, Jesus, não, Pedro. 70 vezes 7, aí o Pedro deve ter pensado assim, nossa, como que eu vou fazer isso? 490. Né? Ele deve ter ficado. Então Jesus, vendo, eu acho que nessa hora, todos que estavam ali devem ter arregalado um olho desse tamanho. Aí ele começa a explicar. Ele vai colocar o reino de Deus numa linguagem para que todos nós possamos entender. Então ele começa a dizer, olha, então Jesus, ele vai falar assim no versículo 23, acompanha aí comigo. Por isso, Pedro, esse perdão é contínuo. Então eu vou te explicar como é que funciona o reino de Deus. Então ele diz, por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos
e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, eu vou te pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. 10.000 talentos. É uma quantia impagável naquela época. Impagável. Para você ter uma ideia, um talento representa 34 quilos. Não é isso, Thiago? 34 aproximadamente, não é? Um talento? 34 quilos aproximadamente. Então, você veja só, ele devia 10.000 talentos. Ele demoraria uns 15 anos para pagar, mais ou menos, se pagasse ainda, porque é impagável naquela época, essa dívida. Então, Jesus está elucidando o quê? O que ele está mostrando aqui? A humanidade. O pecado da humanidade contra Deus é impagável. Não tem como pagar todos os pecados. Ele está mostrando que esse servo está representando a dívida da humanidade. A dívida quando Adão e Eva pecou contra Deus. Eles pecaram no quê? Na desobediência. Então ele está falando, olha, o princípio do reino de Deus, o que é? Você entender o preço que foi pago por você, Pedro, pela sua vida. Então, não é uma opção, é uma condição. O servo não tinha como pagar. Você tem como pagar uma dívida dessa estrutura, desse tamanho? Os estudiosos dizem que eu não sei quantos milhões, né? Mas não tem como a gente tirar aquele dinheiro e colocar. Mas tem uma aproximação. Como Roma, ela colocava ali o imposto, não é? Roma dominava ali, Israel colocava o imposto. Esse imposto que eles fossem cobrar de 5 cidades chegaria a 700 talentos. Então era uma dívida impagável. E aí o servo, que não tinha como pagar, que muitas vezes a gente faz tanta coisa, não é? E vai lá pedir para Deus, se você se colocar nesse lugar, quantas coisas erradas que a gente faz, não é? E vai lá e pede perdão. Para quem? Para Deus. E aí ele diz assim, no 25, não tendo ele, porém, com que pagar. Ele não tinha. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, rogou: ser paciente comigo e te pagarei. Naquele tempo, era permitido vender os filhos, a esposa como escravos, e prender o devedor até que ele quitasse a dívida. Era uma cultura isso, ele não tinha como pagar. Ele diz: ser paciente comigo. Quantas vezes Deus é paciente conosco? Você já pensou para parar, para pensar? Quantas vezes Deus tem uma paciência enorme conosco, que Ele nos ama? O rei compadeceu e perdoou a dívida. E o Senhor, no 27, daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O Senhor compadeceu. Perdoou. Aí nós vemos a cena que o servo, nessa hora, sai da presença do rei. Ele estava na presença do rei, pediu ao rei: me perdoa. O rei falou: eu te perdoo. Vai. Ele foi. Saiu da presença. Aí o texto continua. O que acontece então? Ele encontra com um amigo dele, um conservo, uma pessoa, que devia a ele 100 denários. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Ora, se ele devia 100, ele tinha que trabalhar para ele de graça, aproximadamente 3 meses e 10 dias, para pagar aquela dívida. E aí, olha aqui, saindo ele, 28, vamos acompanhando no texto. Porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocado, dizendo:
paga-me o que me deve. Quantas vezes você joga na cara da pessoa? Ela vem e te pede perdão, mas você precisa o quê? Fazer uma ladainha. Contar quantas vezes em 1930 você me fez isso? Às 2 horas, 15 minutos e 23 segundos. Mas espera aí, eu não terminei. Mas aí no dia seguinte, na mesma hora, no mesmo lugar, você fez igual. E aí a pessoa está falando, mas eu estou te pedindo. Não, mas você tem que ouvir. O que é isso? Né? E aí você vai e responde. Ele está falando aqui, ó. Então o seu conservo caindo aos pés lhe implorar. Sê paciente comigo. Eu te pagarei. Você já teve isso, a pessoa dizer, mas eu te peço perdão. Mas você fala, não tem mais perdão. Já te perdoei quantas vezes? Você faz a mesma coisa. Não é não? Então ele diz assim, ó. Ele, entretanto, não quis, andando e indo, lançou na prisão. Olha lá. Pegou e lançou ele na prisão. Ele está preso. Prendi ele. Pumba no coração. Prendi. Até você ajoelhar, fazer tudo que eu mando, que eu quero, eu não te perdoo. Né? Vendo seus companheiros o que se havia passado, se entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você veja a profundidade do perdão. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai vos fará. Se do íntimo o que é? Do coração, você não perdoar, tirar ele e deixar ele embora. O que nós aprendemos nessa parábola? Primeira coisa, primeiro problema que a gente vê nessa parábola, é que aquele servo não entendeu o que é perdão. Muitas vezes a gente não entende o perdão de Deus. Deus tem a obrigação de nos perdoar, mas eu vou perdoar o outro? Opa, peraí, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sabe por quê esse servo não entendeu? Porque o ouvido dele é seletivo, ele só escuta aquilo que ele deseja. Às vezes o nosso ouvido é seletivo. Eu não quero escutar que eu tenho que perdoar. Eu quero escutar que eu tenho que aquela pessoa tem que me perdoar. Mas eu perdoar? Espera um pouquinho. Então, quando a gente tem um ouvido seletivo, quando eu só vou lá no culto, ou vou no grupo, ou sei lá onde, para escutar o que eu quero, e quando aquela palavra não vem ao meu alcance, naquilo que eu quero, e me confronta, eu prefiro o quê? Não ir não escutar. É mais fácil. Não é? Na realidade, aquele servo que ele estava interessado era que ele fosse perdoado. Era isso que ele queria. Ele não queria perdoar, ele queria ser perdoado. C.S. Lewis diz assim que o problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não nós mesmos. E aí, quando você sai da presença do Rei, quando você sai da presença de Deus, você vai ter consequências. Consequências. A primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai estar aprisionado. Porque você aprisionou. Então, o seu coração não tem espaço para o perdão. Você está com aquela pessoa aprisionada. E quando você aprisiona isso, as suas emoções começam a fazer mal, porque ela vai nos tornar refém de sentimentos.
Aí sim. E sentimentos altamente destrutivos. Altamente destrutivos. Como a mágoa, a ira, o ressentimento, a vingança. E eu e você precisamos entender que nós não fomos projetados por Deus para isso. Deus não projetou a mim e você para carregar dentro de você esse sentimento. Ele diz que Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Deus é amor. O Dr. David Berger, um médico psiquiatra aqui no Brasil, ele fez um trabalho, uma pesquisa em hospitais, em lugares, em pessoas que iam ao consultório, tantas coisas, e ele constatou que 78% das pessoas nos hospitais com as mais diversas patologias, como AVC, câncer e depressão, têm problemas relacionados com a falta de perdão ou com o perdão não recebido. Veja, não generaliza, não vai sair daqui falando, ai, aquela mulher está com câncer, né? Porque as pessoas são assim, ai, está com câncer, aí, não perdão. Não, ele não está generalizando, ele está dizendo que 78% abriga ou uma falta de perdão ou um sentimento de um perdão não recebido, que outra pessoa não liberou. E porque isso somatiza dentro do nosso organismo. Por isso que Hebreus diz assim, olha, não contamine os seus irmãos, porque uma raiz de amargura pode, com muito poder, contaminar todos dentro de uma casa. Então, às vezes eu brinco com meu marido, eu vou reclamar para os filhos. Falar, o seu pai é assim, o seu pai é não sei assim. Eu vim do casamento, né? A minha mãe, quando eu nasci, meu pai já não estava mais em casa. Minha mãe se separou do meu pai, quando ela estava grávida de 8 meses. Então eu cresci ouvindo seu pai não presta, seu pai não presta, seu pai não presta, não presta. Então, por isso que a gente precisa entender isso. O que eu falo. E esses malefícios vão se estender em todas as dimensões, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Por quê? Porque o seu sentimento está preso. Então, enquanto eu não libero o perdão, o meu relacionamento com Deus fica interrompido. Aí aqui no versículo 32, então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Não devias você igualmente compadecer do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Está vendo hoje aqui que as pessoas não vieram? O mundo espiritual é muito real. Porque o inimigo sabe aquilo que vai ser falado aqui. Porque o perdão, a falta de perdão, é uma das maiores armadilhas que o inimigo coloca na vida de uma pessoa. Ele amarra a pessoa. Amarra para ela não perdoar. O mundo espiritual é muito real. Por isso que nós temos que ser fortes e corajosos. Amém. Sabe que quem conhece o Gandhi já ouviu falar do Gandhi? Ele disse uma frase muito certa. Ele diz que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Não é do fraco. É do forte. Você precisa ser forte. Forte no Senhor e na força do seu poder. E aí aquele servo deve ter parado para pensar, será? A falta de perdão retém as bênçãos de Deus na sua vida. O inimigo do homem quem é? Diabo, não é?
A arma que ele usa para prender a pessoa e não deixá-la crescer é colocando os obstáculos no caminho. E muitas vezes é dentro da sua casa. É lá que você tem que vencer em primeiro lugar. E aí ele te amarra, tem o Salmo 91, diz assim: o laço do passarinho. Sabe o que é o laço do passarinho? Quem já brincou de pegar passarinho? Ele põe o lacinho, né? E põe a arapuca ali. Aí o passarinho vai e ele pega pelo pezinho, né? É o laço da passarinheira na vida dos cristãos, muitas vezes, é a falta de perdão. Ele te pegou ali no pé. Primeiro ele te pega. Por quê? Ele vai ficar martelando onde que é a nossa maior guerra? Na mente. E aí, quando você estiver com ele preso aqui, a sua mente não vai parar. Porque você vai estar falando sozinho. Ah, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, mas e o negócio vai crescendo. E aí você vai se afastando do amor de Deus. Você vai se tornando uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem palavras boas, uma pessoa que cobra. Tudo que você faz, a partir daquele momento, você vai cobrar aquela pessoa, porque você está fazendo para ela e ela não está fazendo para você. Você vai se enaltecer, porque qual foi o pecado de Satanás? O orgulho. Você é orgulhosa. E aí, mesmo que você tenha errado contra o seu irmão, você não vai pedir perdão. Por quê? Porque sempre você vai ter uma desculpa para dizer, mas eu fiz isso porque ele me fez aquilo. É o que está acontecendo aqui nessa parábola. Não é? É como um cano de água entupido com pedrinhas. Sai um pouquinho de água, não sai? Mas na verdade o depósito está cheio para fluir as águas. Mas porque você está entupido, a falta de perdão é assim, impede as bênçãos de Deus de chegar até nós. E aí a gente não sabe porque a nossa vida não dá certo, porque as coisas não fluem. E aí você pensa em tanta coisa, você ora, você pede para Deus, você fica lá horas e horas orando, jejuando, buscando, mas o perdão, a pessoa ainda está dentro, e você fala, não, já perdoei, não, perdoei, e depois de 5 minutos você está falando de novo, e está começando aquela ladainha, porque ela está presa, você não soltou ela. O amor e o ódio andam em paralelo. Olha, você pode, eu penso assim, se o outro já te fez sofrer, você vai ficar o resto da vida pensando naquela pessoa, prendendo aquela pessoa. Que perda de tempo. Eu acho. Uma coisa que eu aprendi muito cedo foi isso, sabia? Deus me ensinou de uma maneira muito assim, vamos dizer assim, foi um choque térmico para mim entender o que era perdão. Porque dói, viu? Dói. Porque você tem muita raiva, você está lá com ela dentro de você. Quando você não liberar, você não vive. Você precisa do perdão para viver. 34, voltando ao texto. Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Tertuliano, um pai da igreja, diz assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Hein? Qual é o primeiro passo para você perdoar? Primeiro você tem que se arrepender. O que é arrepender? Mudar seu pensamento. Falar, não, é verdade, eu estou com raiva mesmo. Enquanto você não declarar, confessar para Deus que você tem ódio ou raiva, que você não pode ver. Eu sempre falo assim para Deus:
Senhor, se eu ver aquela pessoa na minha frente, é assim que eu falo mesmo. Eu vou dar um murro, eu não suporto aquela pessoa. Eu tenho que confessar o que é o meu pecado e não ficar tentando dar um jeitinho brasileiro até com Deus. Então eu preciso me arrepender, falar, eu não quero mais isso dentro de mim. Eu quero abrir, eu quero deixar essa pessoa voar. Não é apresentar desculpas, é você reconhecer o seu erro. Se você pecou contra alguém, você tem que ir lá e falar, eu pequei mesmo, falei mal, eu fiz isso, eu te, sei lá, fiz alguma coisa contra você. É assumir, é ser transparente. Mas o orgulho não deixa de fazer isso. O orgulho não deixa, sabe por quê? Você fala, não, mas tudo bem, eu fiz porque ele me fez primeiro. E aí você fica assim, refém do diabo, no laço do passarinheiro. E cada dia mais ele vai rolando, viu? Pensa não que só fica no pé, porque não fica não. Ele vai enrolando. O arrependimento é reconhecer que você errou. Que o perdão é a maior expressão da liberdade que uma pessoa pode ter, é um perdão. Perdoar é uma decisão. Voltando. Não é um sentimento. Presta atenção. É uma decisão que você toma. 35. Ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Do íntimo é o quê? Coração. E aí na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 14, 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, eu também lhes. Mas se você não perdoar o seu pai, e aí Isaías diz assim: eis que a voz do Senhor, eis que o Senhor não está surdo para não ouvir a tua oração. As tuas iniquidades fazem separação entre ti e o Senhor. Meu ouvido não está surdo, eu estou ouvindo o que você está falando. Mas espera aí, você está com o cano entupido. Você precisa ver qual é o conservo que você quer ser, ou o servo. Perdoar não é opção, é mandamento. Ah, mas eu não consigo. Não consegue mesmo, viu? Vai conseguir. É só através do Espírito Santo. Quando você realmente decide perdoar, o Espírito Santo vem sobre você e te faz, quando você solta essa pessoa, faz você orar por ela. Por isso que Jesus fala: ore por aqueles que vos maltratam e vos maldizem, porque você libera aquilo que eu quero receber, eu tenho que dar, em primeiro lugar. Então o perdão é um dos temas principais do reino de Deus. Por meio do perdão, nós somos ingressados no reino de Deus. E somente quando mantemos a mesma atitude e o mesmo coração perdoador, é que usufruímos dos benefícios. O servo saiu da presença do rei. Quando a gente sai da presença do rei, vem a morte. Vem os verdugos. Quem são os verdugos? A raiva, a depressão, o câncer, o pânico, a angústia, tudo isso são os verdugos que tomam posse da sua mente. Esses são os verdugos. Não caia nessa armadilha de Satanás. Não se prive da graça de Deus na sua vida. Permita que as suas atitudes sejam coerentes com a palavra de Deus. Reconheça os seus erros, peça perdão, não é desculpa. Eu me desculpa, não é. É perdão. Desculpa, daqui 5 minutos você está fazendo a mesma coisa. Você tem que aprender a pedir perdão. Perdão vem de dentro, vem da decisão. Não vem da mente, vem do coração. João 14,16 diz assim:
Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós. Assim só você vai entender o amor que Deus tem por mim e por você. Porque Ele nos perdoou uma grande dívida. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu tenho que permanecer no amor. Não saia da presença do Rei. Decida pela fé perdoar as pessoas que te maltrataram, que falaram mal de você, que te prejudicaram. É uma atitude para os fortes, não é para os fracos. No versículo 18, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que tudo que você ligar aqui na terra, ser ligado no céu. Falta de perdão, eu ligo aqui, o céu fecha o céu. Fecha. A Bíblia diz que o céu fica que nem o céu de bronze. Ali você lê as maldições, ali em Deuteronômio 28, no capítulo 29 vai falar das maldições que vêm para a sua vida. Não é que Deus vai te pôr maldição e não põe, não. É que você sai do princípio do reino de Deus. E quando você sai do princípio do reino de Deus, só tem outro reino para você ir, que se chama reino das trevas. Não tem outro lugar. Então, ele diz: o que você ligar aqui, vai ser ligado lá. E o que você desligar aqui, eu desligo também no céu. Pela fé. Sempre pela fé. Ah, mas eu fico ainda pensando naquela pessoa. Então você fica pensando, você declara: eu já perdoei. Eu já liberei. Quantas vezes você vai ter que falar isso? Teve épocas que eu falei, acho que uns 6 meses seguidos. Sei lá quanto. Muito tempo eu falei. Toda vez que vinha aquele ataque, porque a Bíblia diz que o diabo joga dardos malignos. Aonde? Na mente. Mas se eu entendi que o perdão não é na mente, é no coração. Então eu resolvo liberar essa pessoa. E quando eu libero, a graça de Deus me habilita para que eu olhe a pessoa e realmente eu faça que nem um servo, que nem aquele rei, se compadeço daquela pessoa. Porque ela não é feliz, viu? Ela não é feliz. E ela quer fazer você infeliz junto com ela. Ela não é feliz. Então, nessa manhã, eu queria que você se levantasse, que você fechasse os seus olhos, pela fé. Se você tem alguém para perdoar, abra seu coração. É agora a hora. Porque o Senhor, Ele está aqui, Ele diz aqui: olha, eu não estou surdo, mas pela fé você vai tirar essa pedra, para que Jesus possa fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos tocar um louvor e você vai falar com o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Essa canção fala para Deus remover a pedra. Mas se você olhar no texto, Jesus, ele fala: removam a pedra. Porque Jesus, ele faz o milagre. Ele já levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas nem por isso todas as pessoas são salvas no mundo. Porque nós precisamos fazer a nossa parte de crer, de confessar com a boca. E assim funciona com o perdão. No último versículo do capítulo que foi lido, capítulo 18, diz que se nós não perdoarmos o nosso íntimo, a palavra usada no original do grego é cardia, que é coração. E coração na Bíblia não é o sentimento. Coração é o lugar onde habita o nosso espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus em nós. E é o lugar onde a gente tem que tomar uma atitude pela fé. Eu tenho que perdoar porque Jesus mandou. O reino não é uma democracia. O rei, a sua palavra é a lei. Então, ele levou sobre si os nossos pecados, e por isso, porque a gente recebe esse perdão, a gente pode perdoar. E isso você tem que tomar uma atitude. Seu corpo pode dizer:
Sua mente pode dizer não, ele ou ela não merece. Seu corpo pode estar cheio de raiva, mas você tomou essa atitude no seu coração, pela fé. Tudo que nós alcançamos no reino dos céus é pela fé. E por isso eu quero chamar você para vir aqui na frente. Você que precisa perdoar alguém, você que precisa perdoar alguém, vem aqui na frente. Eu quero orar com você e por você. Olha, eu já tive raiva de tantas pessoas e eu lembro que pela fé eu tomava atitude e perdoava essas pessoas. Mas eu continuava com raiva delas, como a minha mãe falou. Mas eu continuava, em toda vez que eu ia orar, eu liberava perdão e eu abençoava essas pessoas. Amém? E nós fazemos a nossa parte. Muitas dessas pessoas que eu perdoei não tiveram um fim bom na vida. Mas no meu coração eu perdoei elas. E aí, elas tinham a parte delas com Deus. E por isso, você precisa, tudo no reino dos céus, a gente precisa crer com o coração e confessar com a boca. Então agora a gente vai dar um tempo. Depois eu vou orar com você. E você vai declarar pela fé o nome dessa pessoa. Não precisa ser alto, aí baixinho mesmo. E vai liberar o perdão daquilo que ela fez para você. Você vai fazer isso pela fé. Amém? Deus quer agir na minha e na sua vida. Mas se nós retermos o perdão, nós retemos a graça de Deus na nossa vida. Por isso fale com Ele agora. Conhecemos quem é filho de Deus. O filho de Deus, ele ama o outro. E quem não é filho de Deus odeia. Você decidiu amar. E amar é decidir ficar no negativo. É decidir ficar no prejuízo. Você declarou. Eu quero orar com você. Pai, aqui estão teus filhos e tuas filhas. Deus, Pai, eles vieram aqui na frente para liberar perdão para essas pessoas. Oh Deus, e nós não queremos colocar a razão, o nosso corpo, a nossa mente nessa decisão, mas nós queremos usar da fé, porque tudo no reino de Deus nós temos que conquistar através da fé. E por isso, pela fé, nós concordamos, como diz a tua palavra, aqui na terra, que nós liberamos o perdão para todas essas pessoas. Nós fazemos como Jesus nos mandou. Ore por elas, abençoe elas, fale bem delas, retribua o mal que elas fizeram com o bem. E nisto vocês serão conhecidos que são filhos do meu Pai e serão perfeitos como o meu Pai é perfeito. Assim, Pai, nós vamos fazer. Enquanto o nosso corpo e a nossa mente quiser nos enganar de que nós não liberamos o perdão, porque nós já liberamos agora, no nome de Jesus. Agora você vai começar a abençoar essa pessoa. Ora por ela agora. Começa a orar por ela. Começa a abençoar essa pessoa. Começa a falar bem dela. Começa a clamar misericórdia de Deus na vida dela. Começa. Se você começar a fazer isso, é que você realmente já decidiu no seu coração perdoar essa pessoa. Começa a abençoar. Senhor, nós estamos abençoando essas pessoas. Senhor, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Nós estamos abençoando, nós estamos bendizendo, nós estamos orando por elas. E nós, no primeiro momento que nós nos encontrarmos com essa pessoa, nós vamos dar um presente para ela. Nós vamos retribuir o mal com o bem. O Senhor vai colocar no nosso coração um presente.
e nós vamos presentear essa pessoa. Nós vamos presentear. E o amor, o teu amor, Deus, o teu amor, ó Deus, vai ser visto na vida dessa pessoa, e ela não vai ter palavras, e ela vai ser atingida pelo teu amor, porque ela vai ver o teu amor manifesto nesse presente. A graça de Deus, que é invisível, manifesta nas nossas vidas, porque nós perdoamos, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está te dando agora no seu coração presente que você tem que dar. Se é um bolo que você tem que fazer, se é uma torta, se é algo bem gostoso, se é algo que você tem que comprar, você vai dar para essa pessoa. Amém? E você vai dizer: eu te amo, eu te amo, porque Jesus falou assim: nós temos que amar os nossos inimigos. Amém? Amém? Glória a Deus. E quando você fizer isso, meu irmão, minha irmã, você vai ver quanto que você vai ser abençoado com a presença de Deus. Olha aqui para mim, a única vez que Jesus fala de perfeição, Ele fala do amor que nós temos para com as pessoas que nos odeiam, para com o nosso inimigo. Perfeição não é fazer tudo certinho de acordo com o reino dos céus, de acordo com as palavras de Jesus, mas é você perdoar, você abençoar e você fazer o bem para aquele que te fez o mal. E aí Ele vai dizer lá no céu, o Pai vai dizer: este é meu filho amado, a minha filha amada em quem me compraz. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.